O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Nós estamos tentando levar essa dinâmica para a igreja, para que todos possam crer e crescer na mesma fé, no mesmo ímpeto. Amém? Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz assim, olha: porque a visão ainda é para o tempo, a visão ainda é para o tempo determinado. Então mais uma vez eu te digo, existe um tempo determinado, existe um tempo determinado para tudo. Então a visão, o sonho, aquilo que Ele já planejou para você, ainda é por um tempo determinado. Até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, o que você tem que fazer? Espera, porque certamente virá, e não tardará. O tempo e espaço de Deus é diferente do nosso, mas isso não significa que Ele não vai fazer. Ele vai fazer. Esses dias nós estamos falando muito a respeito de José. José, ele foi um garoto que ele teve um sonho. Ninguém falou para ele. Existem coisas que ninguém precisa falar, e o sonho dele já foi suficiente para ele acreditar. Não havia Bíblia, não havia palavra, ele estava longe de pregadores, mas ele creu no sonho. Ele sentiu que aquele sonho era profético. E quando você sente que o seu sonho é profético, quando você sonha, ou seja, quando você acredita que aquela promessa é profética, é algo de Deus para você, então abrace. Não importa as consequências, não importa os momentos difíceis que você tem que passar, abrace essa promessa, acredite nela. E José acreditou, e ele contou para o pai dele. Quando ele conta o sonho para o pai acredita também. Fala: meu filho, já que você sonhou, amém, toma posse. Aí o pai vai, faz uma túnica para o filho, uma túnica de governador, e coloca no filho. E o filho fica correndo com aquela túnica para baixo e para cima. Aonde José ia, ele já ia vestido do seu sonho. Ele não deixava escapar. Se você tem um sonho, se existe uma promessa, aonde você for, já vista essa promessa, já viva como se você fosse. Davi foi ungido rei, mas Saul ainda continuava reinando, mas na cabeça dele ele já era rei. Ah, mas quem é que está lá no trono? Saul? Não, mas na cabeça dele ele já era rei, pronto e acabou. Na cabeça de José, ele já era um governador, pronto e acabou. Quando os irmãos dele ficou sabendo do seu sonho, eles não concordaram. Eles olhavam para José e diziam: poxa, está delirando, está ficando louco. Onde já se viu o pai e a mãe se prostrar diante dele? E nós, os outros 11 irmãos, 12 irmãos, se prostrar diante dele também? Não, jamais isso vai acontecer. Mas ele era incisivo naquele sonho, ele acreditava naquele sonho. E quando você acredita num sonho, você pode ter certeza que parentes, amigos, irmãos vão querer fazer de tudo para tirar a sua fé, para roubar a sua confiança, tirar a esperança que está dentro do seu coração. Tanto que chegou um determinado momento que os irmãos de José se encheram de tanto ele conversar e falar daquele sonho, o que eles fizeram? Pegaram José e jogaram José dentro de um poço. Inveja, ciúmes, jogaram José no poço. José, achando que a coisa estava ruim, os irmãos vai, estende a mão e tira José de dentro do poço. Vem cá, José. Se arrependeram. Aí José começou a pensar: está melhorando, né? Meus irmãos queriam me matar, me jogaram dentro do poço, e agora estão me tirando de dentro do poço. Poxa, sinal que eles me amam. Já teve essa impressão de que você está saindo do fundo do poço? Já teve a impressão que as coisas estão melhorando para você? Aí quando você pensa que está melhorando, quando você pensa que você vai ser aceito, o que acontece? Os irmãos pegam ele e entrega ele para os vendedores ou compradores de escravos. Levam ele como escravo. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Chega lá na casa de Potifar, ele começa a crescer de novo. Potifar confia na mão dele todos os seus bens. Ele era chefe
de todos os funcionários de Potifar. Aí ele pensa que ele está crescendo, aí aparece a mulher de Potifar e diz assim: olha, ele me violentou, ele é um estrupador. Potifar vai, pega ele e joga ele aonde? Dentro da cela. Não era para ele ficar proparoxítona, não era para ele ficar todo bolado, porque como pode uma pessoa que tem promessa, uma pessoa que teve um sonho, acreditou no sonho, que tem um Deus grande, vendo a vida dela assim oscilar, sobe e desce, sobe e desce. Na hora que ele pensa que vai ficar bem, cai tudo. Na hora que ele pensa que vai subir novamente, cai tudo, desmorona tudo. Como pode? E ele lá na prisão, de repente chega lá na cadeia um copeiro e um padeiro, foram presos, ficam presos lá com ele. Os dois têm um sonho. Um sonhou que estava com um cesto de pão em cima da cabeça, as aves do céu vinham e comia aquele pão que estava sobre aquele cesto. E o outro sonhou entregando uma taça de vinho na mão de Faraó. E eles ficaram sem saber o que significava aquele sonho, porque geralmente quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, não consegue discernir sonhos. Sonhos é para quem tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não tem essa. Você vê que era coisa simples, mas eles não conseguiam discernir. Ah, eu sonhei com um dente. Ah, é morte de parente. É o que o pessoal diz, não é assim geralmente? Mas eles foram contar o sonho para José. José falou assim: olha, vocês tal dia vão ser chamados diante de Faraó. O padeiro vai morrer, você vai morrer, caixão e vela preta para você. Agora você, copeiro, você vai servir o rei, ele vai te restituir, ele vai servir você. Aí eles ficaram felizes. Quem ficou feliz? O copeiro, é claro. O padeiro ficou com medo. Aí quando o copeiro está indo embora, aí José olha para ele e fala assim: olha, lembra de mim, tá? Lembra de mim quando você estiver lá. Você lembra? Posso acreditar em você? Então olha, vai lá, vai lá. Sabe quando uma pessoa sai e promete te ajudar, e você fica acreditando que ela vai realmente falar bem de você lá onde ela trabalha, vai abrir uma vaga de trabalho para você, alguém vai te ajudar. Ah, eu vou conversar com o governador, vou conversar com o deputado, vou conversar com um vereador tal, fulano de tal. E a pessoa, você vê a pessoa indo, e você fica feliz, fica contente, e você diz para ela: olha, eu acredito em você, vai lá, fala bem de mim. Aí de repente passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos se passaram. E a palavra é bem clara quando ela diz que o copeiro não se lembrou dele. Aí você imagina, era para José ser um homem extremamente revoltado, porque se ele fosse, estaria registrado na palavra. Todas as gafes, tanto de profeta, como de Davi, o salmista, e tantos outros homens, está registrado na palavra. Está registrado na palavra Jó murmurando, reclamando, amaldiçoando o dia que ele nasceu. Está registrado. Mas em relação a José, você não encontra nada. Isso significa que por mais difícil que foi o momento que ele teve que passar até chegar aonde Deus havia prometido para ele, até chegar lá, ele teve calma, ele teve paciência, ele acreditou na palavra. Ele podia ter se desesperado, ele podia ter gritado, ele podia ter se injuriado, ele podia ter feito como a mulher de Jó mandou ele fazer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que a nossa vida não vai para frente, mesmo dentro da igreja, mesmo clamando, mesmo orando, a nossa vida parece que não vai, a nossa vida parece que fica oscilando, ora vai, ora não vai, agora não vai, é aquela coisa, fica naquele sobe e desce. E a gente sabe que nesse meio tempo, quantas são as pessoas que existem, quantas são as pessoas que saem fora, quantas pessoas são aquelas que abandonam
Elas abandonam porque elas não acreditam. Porque aquela pessoa que acredita e sabe que é a promessa do Pai, ela não desanima, ela não desiste. É como aquela canção diz: quem tem promessa de Deus não morre não. Quem tem promessa de Deus não desiste não. Porque passa o tempo que for, céus e terras passarão, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. E quando você crê nessa promessa, você fica firme. Porque veja, como eu tenho dito para vocês, Deus, Ele tem preparado para nós coisas grandes. Aquilo que você quer é pequeno. Se Ele fosse fazer aquilo que você quer, então Ele seria um Deus pequeno. Ele estava perdido se Ele fosse fazer somente aquilo que você quer. Aquilo que você quer é pequeno. De repente você quer uma portinha de trabalho desse tamanho, Ele quer escancarar uma porta de trabalho para você. Você quer uma lojinha, Ele quer te dar logo uma indústria, Ele quer te dar logo uma empresa. Mas é que às vezes a nossa cabeça é pequena. Nós vivemos dentro de uma bolha e colocamos Deus dentro de uma caixinha. Mas Deus é além daquilo que nós possamos imaginar. Quando você pensa que Deus é grande, não, Ele foge dessa nossa esfera. Ele foge desse nosso universo. O nosso grande não significa o grande de Deus. O nosso poderoso não significa o poderoso de Deus. Ele é além de tudo aquilo que nós possamos imaginar. Você consegue entender? Então é como o livro de Abacuque. Ele declara: olha, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falarás dela, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Olha só: eis que a sua alma está o quê? Eis que a sua alma está inchada. A alma dessa geração é inchada. É inchada. Eles querem passar numa prova sem fazer sacrifício. Quer passar numa OAB sem fazer sacrifício nenhum. Querem carro, querem casa, querem tudo de forma fácil. Quer coisa fácil? Vai empurrar bêbado na ladeira. Vai empurrar bêbado na ladeira. Jesus, Ele nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, Ele disse assim: no mundo tereis aflições. No mundo vai ser difícil. Não vai ser fácil para ninguém, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o mundo. E se você também tiver bom ânimo, você vai vencer. A sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Você vai casar sim, você vai conseguir seu trabalho sim, as portas vão se abrir sim. É só você não desistir, é só você não desanimar. E se tardar aquilo que você está querendo, espera, 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 espera. Não deixa a sua alma ficar inchada, porque quando a nossa alma incha, a gente se desespera. Quando a nossa alma incha, a gente perde o equilíbrio, perde a temperança, perde o domínio próprio. Quando a nossa alma incha, a gente fica perturbado. A gente não dorme, não come, não vive, não bebe. Quando a nossa alma está inchada, a gente começa a andar por vista. Mas quando você está firmado na palavra, você consegue esperar, sem se importar com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. O mais importante para você se torna a palavra. A palavra é tudo de bom nas nossas vidas. E eu prefiro a palavra do que ficar ouvindo aquilo que o médico disse. Eu prefiro a palavra do que ficar ouvindo aquilo que meu pai, a minha mãe me disse, aquilo que o meu irmão me disse, que eu não vou conseguir, não vai dar certo, não adianta. Não, eu prefiro a palavra. Eu prefiro a palavra do que ficar olhando as coisas ao meu redor, aparentemente se deteriorando. Porque eu não sei se você sabe, mas o homem, quando ele olha para algo, quando ele olha para uma coisa, ele vê tudo invertido. É o nosso cérebro que coloca tudo no lugar, mas entra aqui, tudo invertido, tudo torto. Às vezes o que você está vendo está tudo fora do lugar, está tudo torto para você também. Mas aqui, a sua fé que tem que fazer aquele quadro se inverter. É você que já tem que andar pela fé, vendo a coisa acontecer.
Esses dias nós estávamos falando também sobre as tempestades. Tempestades é algo comum. Você tem que começar a enxergar as coisas como sendo algo comum na sua vida, como sendo algo que tem que acontecer mesmo. Vai haver momentos que você vai atravessar daqui lá para Belém e não vai ter maresia. O mar vai estar calmo, tranquilo, sereno, sossegado. Mas vai haver momentos que o mar ele vai estar revolto. Ventos fortes, ondas enormes, mas não significa que você não vai chegar. Eu estava falando também esses dias atrás, né, que hoje as aeronaves elas têm uma capacidade tão grande de voar que eles não estão nem aí para mau tempo. Está chovendo, a não ser que realmente esteja um vento de cauda muito forte, esteja chovendo granizo, pedra de gelo, mas caso contrário, nada impede o avião de sair hoje e para onde ele quer. Não importa a tempestade, não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo ruim, o tempo feio, Ele chega, e o homem de Deus, a mulher de Deus, aquela pessoa que tem a palavra, tem a promessa de Deus escrita dentro de si, ela sabe que por pior que seja a tempestade, ela vai chegar. E se você está comigo nessa noite, levante a sua mão e diga: eu vou chegar, nem que seja me arrastando, com as forças acabando, eu vou chegar, eu quero chegar, porque eu creio na palavra, eu creio. Nós não podemos ser meninos. Nada daquilo que acontece ao nosso redor pode nos abalar. É como eu digo, é tudo pano de fundo, meu. É tudo pano de fundo, é tudo marketing de Satanás. Você vê que Pedro, quando ele estava indo encontrar Jesus, Jesus olhava para ele e dizia: Pedro, vem Pedro, vem me encontrar. Aí Pedro coloca o pé nas águas e ele começa a caminhar. Ele vai caminhando em direção de Jesus. Aí quando ele começa a olhar a circunstância ao redor, quando ele começa a olhar os ventos fortes, o mar revoltado, ele afunda. Qualquer um afunda. Então não olhe para as circunstâncias. Bispo, está difícil. Bispo, eu não estou aguentando mais suporte. Bispo, está demorando muito. Se demorar, espere. Davi, ele declara: por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Ele virá. Então eu gostaria de fazer uma oração nessa noite, para que Deus ele venha acalmar a sua alma, tranquilizar o seu coração, para que você não venha desistir, porque aquilo que você quer, eu tenho certeza que já está mais perto de você do que você possa imaginar. Então, Senhor Deus e Pai, eu quero que nessa noite o Senhor venha tranquilizar, acalmar o coração dessa mulher, o coração desse homem. Venha tirar toda a preocupação, toda a ansiedade. De repente, é como Abacuque disse: a alma dela está inchada, o coração está inchado. A impressão que ela tem é que ela tem buscado, ela tem clamado, ela tem orado, e quanto mais ela busca, quanto mais ela ora, parece que pior fica. A vida dela não se conserta, a vida dela não se arruma. Quando ela pensa que vai, quando ela pensa que o relacionamento vai dar certo, ela é frustrada, ela é traída, ela é abandonada. Quando ela pensa que ela vai parar no trabalho, ela é mandada embora. Quando ela pensa que aquela loja, aquela empresa vai dar certo, ela vai prosperar, vai crescer, ela quebra. Oh meu Deus, em nome de Jesus,
Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandes para este homem, para essa mulher. E se a pessoa quer ser governadora, quer ser dona da vida dela, quer ser dona do comércio dela, do negócio dela, então eu tenho certeza que ela vai passar por angústias, aflições, tribulações, mas ela vai conseguir, Senhor. Então não deixa a chama da fé se esfriar, não deixa, Senhor, a esperança desse homem, dessa mulher se esvair do coração dela. Não deixa que ela venha acreditar na tua palavra, nas tuas promessas, Senhor, que ela venha ficar firmada nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus.